Hoje é dia 27 de julho, segunda-feira. Que a nossa semana seja leve, né? Tranquila, com muitos desafios, né? Então vamos lá. Nossa primeira aula de hoje vai ser história. Vou compartilhar aqui com vocês. História, página 243 e 244. Coloquem a data, 27/7/2020, segunda-feira. Vocês já devem ter ouvido, né, a história dos três porquinhos, né? Vocês sabem a história dos três porquinhos. A gente cresce, né, ouvindo as histórias do Lobo Mau, dos três porquinhos, do Pinóquio, né? Todo mundo já sabe, né? Então, assim, as fábulas, né, elas têm um ensinamento, né, para os adultos, né? Elas sempre querem nos mostrar, nos passar algum aprendizado, né? E geralmente as fábulas elas são representadas pelos personagens de animais, né? No caso aqui, os três porquinhos, né? Tem uma lição, tem uma moral essa história, né? Os porquinhos trabalham, só que se vocês pararem para pensar, o nosso livro, né? Nas atividades anteriores sobre o trabalho, né? Quem trabalha são que pessoas que trabalham? São os seres humanos, né? Então, no caso, os animais, eles não trabalham. Só que a fábula é uma maneira, né, de transmitir essa moral, esse ensinamento. Então, assim, faz parte do mundo da imaginação. Que vocês podem perguntar, mas tia, lá no exercício que nós fizemos na aula anterior, tá pedindo para circular, né? De fato, quem trabalha. Quem ganha dinheiro, quem bate o ponto, quem sai de casa cedo e volta à tarde, né? Quem recebe o salário, quem vai ao mercado fazer compras, quem sobrevive de um salário, né? Para viver. No caso, os animais, eles não ganham salário, né? Eles não vão de uniforme para algum lugar. Então, eu quero esclarecer isso para vocês, que é uma maneira, é uma forma de vocês só lúdica, né? Para vocês pararem e pensar. Realmente, o animal não fala, o animal não trabalha, né? Somos nós que temos esse papel na sociedade, né? Então, é só para esclarecer que realmente isso aqui é um conto de fadas, tá bom? É uma forma de vocês entenderem sendo lúdico, né? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês essa história aqui. E depois, vocês vão precisar de destacar a folha do material de apoio. Só que agora vocês não vão fazer nada. Vocês só vão ficar atentos e ouvir, tá bom? Então, eu vou compartilhar, mas eu vou ler com o meu livro. Por quê? Porque tá muito pequenininho as letras, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só. Você conhece a famosa história dos três porquinhos, não é? Leia a história a seguir, depois vai até a página 27 do material de apoio e complete a história com as imagens. Só que, por enquanto, vocês não vão completar, vocês vão ficar só ouvindo a história, tá bom? Então, vamos lá. Era uma vez três porquinhos. Eles moravam em uma floresta encantada. Cada porquinho tinha um jeito de ser. Quando foram construir suas casas, os porquinhos procuraram terrenos próximos, né? Além de irmãos, agora eles eram vizinhos. O porquinho mais novo era um pouco preguiçoso e fez sua casa bem rápido, usando palha. O porquinho do meio construiu a sua casa com madeira. O porquinho mais velho queria construir uma casa muito resistente e, por isso, a construiu com tijolos. Certo dia, andavam os três porquinhos a saltar quando apareceu o lobo mau. Os porquinhos correram para suas casas para se esconder do lobo. Quando chegou à casa de palha, o lobo mau a derrubou com um sopro. O porquinho mais novo correu para a casa de madeira com seu irmão.
Os porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ao chegar em frente à casa de tijolos, o lobo soprou várias vezes, mas não conseguiu derrubá-la. Vendo que não conseguiria derrubar a casa, entrou pela chaminé, mas caiu em um grande caldeirão e queimou seu rabo. Depois disso, fugiu rapidamente pela floresta. Os dois porquinhos agradeceram ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição. Então, assim, turminha, qual lição que eles aprenderam? Eu quero que vocês participem, por quê? Porque essa história, ela não é uma história recente, né? Todo mundo já ouviu essa história, todo mundo sabe do que se trata, não é? Então, assim, qual é a moral dessa história dos três porquinhos, essa fábula dos três porquinhos? O que os porquinhos conseguiram aprender com esses acontecimentos? Com essa aventura que eles viveram de correr do lobo mau, né? Qual foi a moral da história? Quem sabe? Eles construíram. Agora, turminha, na página 34 de português, nós vamos continuar sobre a nossa aula anterior, né? Nós vamos continuar falando sobre o experimento, né? Sobre a rosa branca, né? Que ganhou a coloração. Já expliquei, vocês já sabem como que isso ocorreu, né? Que através do caule, né? A água foi lá para a pétala da rosa e ela mudou de cor, né? Nós temos que usar cores fortes para que o resultado seja, né, bem nítido, né, bem visível, né? E quando fica suave, a cor fica suave, também não tem problema, não quer dizer que deu errado, deu certo também, tá bom? Então vamos lá. No livro está pedindo para que nós escreva um pouquinho, né? Faça uma produção de texto explicando como que foi que eu fiz, como que foi o passo a passo, como foi a etapa dessa experiência. Então, se vocês olharem na página, vou compartilhar aqui com vocês. Todos estão na página, então vamos acompanhar a leitura comigo, tá? Vamos lá. As instruções para um experimento, elas podem estar em um texto como o que você leu, mas também podem aparecer de forma gráfica, né? Observe o desenho a seguir e escreva as instruções que podem acompanhar as imagens. Então, assim, ó, aqui tá bem fácil. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente fez, né? Que eu fiz o bilhetinho, olha, um copo com água, né? 2 corantes, 2 cores de corantes e 2 rosas, né? Então, assim, agora, aqui, vocês olhando, vocês já conseguem, né? O que tem que ser, o material que tem que ser providenciado, a forma, né? As etapas aqui, ó. O que eu tenho que fazer na primeira etapa? Eu tenho que colocar o corante no copo. E depois eu tenho que fazer o quê? Depois eu tenho que mexer, não é? Depois, o que eu tenho que fazer? A próxima etapa. A próxima etapa eu tenho que cortar, né? Eu tenho que cortar o caule em 15 centímetros, lembra? Eu tenho que deixar 15 centímetros, ok. E por fim, né, eu tenho que fazer o quê? Colocar a rosa no copo e aguardar por 2 horas o resultado, certo? Olha só, essa planta, essa rosa aqui, gente, ela é bicolor. O que quer dizer bicolor, turma? Bicolor são 2 cores, né? No caso aqui, olha, é o vermelho e o amarelo. Nós usamos 2 cores? Usamos, só que nós não fizemos dessa forma, né? De partir o meio, né? E colocar essa rosa entre os 2 copos. Nós fizemos uma de cada cor, certo? Mas não tem problema aqui, a gente tá olhando que aqui a rosa é bicolor, não tem problema algum. Nós vamos fazer de acordo com o que a nossa experiência foi feita, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu tenho que escrever... Então, olha só. Eu olhando aqui, eu já estou vendo os 2 copos. Estou vendo os 2 corantes. Estou vendo a rosa. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha instrução aqui? O que eu devo escrever aqui? Então, eu tenho que escrever assim.
Adicione o corante na água e mexa com uma colher, né? Com uma colher. Então, vamos lá. Vamos escrever juntos. Vamos lá. Adicione bom, então vamos lá. O primeiro passo é adicione o corante na água e mexa com uma colher, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Segundo passo, eu tenho que fazer o quê? Cortar o caule, deixando o quê? Aproximadamente o quê? 15 centímetros, né? Cortar o caule. Vírgula. Deixando vamos recapitular aqui. Então, quais são as etapas? Passo a passo. Então, eu tenho a imagem aí, eu tenho que fazer o que primeiro? Adicionar o corante, né? Adicione o corante na água e mexa com uma colher. Ponto. Nós fizemos isso, certo? Depois, passo 2, cortar o caule, né? Deixando o quê? Pelo menos 15 centímetros, certo? Isso também foi feito. 3, coloque a rosa branca na água e aguarde por 2 horas o resultado, certo? Depois de 2 horas, né, vamos verificar e ver se realmente a rosa ficou da cor do corante, ok? Lembrando, a lição de casa, tá bom? Que eu estou explicando. Muitas pessoas que conhecemos trabalham, né? Pessoas da nossa família, da família dos nossos amigos, etc. Vamos conhecer um pouco do trabalho e das ferramentas que essas pessoas usam? Lembra que eu falei? A professora, para dar aula, ela tem um instrumento de trabalho, né? Ela tem a sua ferramenta, no caso. Aqui, a minha ferramenta hoje, para eu poder realizar a minha aula com vocês, é o quê? É o notebook, o livro, né? Lá na sala de aula, quando eu voltar presencial, o que é minha ferramenta de trabalho? A lousa, né? O giz, não é? Então, isso são minhas ferramentas na minha profissão como professora. Agora, o papai, a mamãe, a vovó, o titio tem outras profissões, certo? Então, você vai fazer uma entrevista e você vai procurar entender, eles vão falar qual é a ferramenta de trabalho deles, tá bom? Então, olha só. Vamos conhecer um pouco do trabalho e das ferramentas que essas pessoas usam. Faça as perguntas a seguir para alguma pessoa da sua família e você vai registrar as respostas, né? Então, a primeira pergunta é: qual é o seu nome? Então, vocês vão escrever o nome da pessoa que vocês vão entrevistar com letra maiúscula, hein? Tá bom? O B: quantos anos você tem? Essa pessoa que trabalha, ela tem quantos anos? Aí você vai preencher lá. Lição de casa, que eu estou explicando, tá? Com que você trabalha? A pessoa trabalha com o quê? Ela trabalha numa empresa de chocolate, um exemplo. Então, ela vai colocar aqui: eu sou a cozinheira, eu sou a atendente dessa empresa. A pessoa vai falar e você vai preencher. Qual é a sua profissão? Qual é a profissão da pessoa? O que a pessoa faz lá nessa empresa? Vai colocar aqui. Você utiliza ferramentas no seu trabalho? Sim ou não? Se a pessoa não souber o que é ferramenta, né, a pessoa vai imaginar o quê? A pessoa vai imaginar uma caixa de ferramentas para consertar as coisas, não é? Então, você vai ter que explicar o que é ferramenta para essa pessoa.
E a ferramenta de trabalho é o que ela usa para exercer o trabalho dela, para exercer a função dela. Aí você explicou, aí ela vai falar, ah, agora eu entendi. Aí a pessoa vai falar, tá bom? Agora, na página 134. Na página 134, algumas pessoas trabalham para empresas. Outras pessoas realizam seus trabalhos em casa. Esse tipo de trabalho é chamado de home office. Geralmente, agora, atualmente, todo mundo está trabalhando em home office, né? É algumas exceções que vão trabalhar, né, presencialmente. As coisas estão retomando aos poucos, né? Voltando aos poucos aos seus devidos lugares. Então, a pessoa que mesmo antes da pandemia trabalhava em casa, esse trabalho é chamado de home office. Carlos faz home office e seu gatinho sempre faz companhia para ele. Pinte a imagem a seguir em que Carlos está trabalhando, né? Então, o Carlos está trabalhando. Circule as ferramentas utilizadas por ele. Então, com que ele trabalha? Qual é a ferramenta dele trabalhando em casa em home office? O que é? Tá aqui. Assim, então, tá bom? Então, isso é a lição de casa de hoje, tá bom? Agora, nós vamos para a matemática, ficha de atividades, páginas 55 e 56, tá bom? Então, vou compartilhar aqui. Agora, nós vamos para a matemática, página 55 e 56. Aqui, matemática, ficha, páginas 55 e 56. Página 55, matemática, ficha de atividades. Todo mundo tá aí? Então, vamos lá. André e Miguel estão com alguns problemas para resolver, certo? Vamos ajudá-los? Então, tá aqui o Miguel e a Andréia. Exercício A. Miguel tem 20 moedas e ganhou mais 43 da sua irmã. Com quantos ficou? Então, essa continha tá bem fácil. Eu quero saber o total. Então, eu vou somar, né? Conta de adição. Eu vou somar 43, que é um número maior, né? 43 mais 20. Passam aí. 63. Então, a resposta é 63. Muito bem. Vamos para B. A B é o seguinte problema, a seguinte situação. Miguel e Andréia farão uma receita de bolo e precisam de quantidades exatas de ingredientes. A receita pede 45 gramas de manteiga, mas eles só têm 22. Quantas gramas faltam ainda? Então, olha só. Eu preciso saber quantas gramas que está faltando para poder fazer essa receita, certo? Então, eu vou pegar o 45, né? Que é o total que eu preciso da receita. Então, coloquem aí. O número 45. Eu vou fazer a continha o quê? De menos ou de mais? Eu quero descobrir quanto falta, né? Eu não estou ganhando mais gramas. Eu quero saber quanto falta. Então, eu vou fazer continha de menos. Então, vai ser 45 menos 22, que é o que eles têm. Para eu descobrir quanto que falta ainda, para eu poder fazer minha receita. Então, façam aí a continha. 45 menos 22. O C da página 56, Andréia tinha 38 figurinhas, certo? Ela deu 12 para a Lúcia. E depois ela deu mais 5 para o Miguel. Com quantas figurinhas Andréia ficou? Então, olha só, são duas contas que eu tenho que fazer. Por que duas contas, professora? Porque primeiro ela deu para a Lúcia. Então, eu vou escrever aqui, Lúcia. Quanto que ela deu para a Lúcia? Ela deu 12. Então, eu vou fazer uma continha. 38 menos 12, da Lúcia. E depois, do lado, eu vou fazer outra continha. 26. Depois eu vou esperar a resposta da Lúcia
para fazer menos quanto que foi do Miguel, tá bom? Então, vamos lá. Para eu fazer a segunda continha, eu tenho que saber a resposta da primeira. Então, a primeira conta é 38 menos 12. Façam aí para a gente poder continuar com a segunda continha. A Andréia ficou com 21 figurinhas no total, por quê? 38 menos 12 deu quanto? 38 menos 12 deu 26. Aí eu vou pegar esse 26, né, que é a resposta de quanto que sobrou das figurinhas que a Andréia deu, e vou diminuir, porque ainda falta um amiguinho que ela deu também, que é o Miguel. Aí vai ficar 26 menos 5. E qual é a resposta de 26 menos 5? A resposta de 26 menos 5 é 21. Então, eu vou completar lá no meu espaço aqui embaixo da conta. Andréia ficou com 21 figurinhas. Vamos lá. Na D, turma, depois de ter dado R$28 para sua irmã comprar um presente, Miguel, ele ficou com 61. Olha só, ele deu R$28 para a irmã dele e ele ficou com 61. Só que aqui eu quero saber quanto que o Miguel tinha. Então, assim, ele ficou com 61. Mas ele deu R$28, então eu quero saber quanto que ele tinha antes dele dar. Então, a gente vai fazer continha de mais, né? Vamos fazer a conta de adição. 61, né? Mais 28. Eu quero descobrir quanto que ele tinha, né? Antes de dar o presente para sua irmã, R$28. Então, façam 61 mais 28. Depois que eu fiz a conta, 61 mais 28. Quanto que deu, turminha, aí? 61 mais 28, quanto? 89. Muito bem, agora eu vou preencher escrevendo quanto que o Miguel tinha antes de dar R$28 para a irmã dele. Então, o Miguel tinha R$89. Então, eu vou colocar o RS, né? 89,00. Ok? Então, Miguel tinha R$89. Ok? Certinho? Agora, eu vou para a letra E. Na letra E, eu preciso saber quanto que o Miguel ficou de dinheiro. Né? Então, eu já sei que o Miguel tinha o quê? Ele ficou com quanto? Depois que ele deu o presente para a irmã dele de R$28. Ele ficou com 61, certo? Então, olha só. Miguel deu mais R$21, gente. Olha só. Ele tinha 61 e deu mais 21 para a sua irmã comprar o mesmo presente. Agora, com quanto que Miguel ficou? Então, vou colocar 61 menos 21. Então, olha só. Miguel deu mais R$21 para a sua irmã comprar o mesmo presente. Então, ele tinha 61, ele deu de novo para a irmã dele dinheiro. Só que agora ele deu 40 reais. Ficou com 40. Miguel ficou agora? Miguel ficou com quanto? Quem colocou 40, tá certo ou tá errado? Tá certo. Então, eu vou preencher lá no E. Miguel ficou com R$40. Certinho. 61 menos 21 vai dar 40. Então, agora vai ser a letra E, certo? Letra E. Miguel ficou
com R$ 40. Todo mundo acertou? Ótimo. Essas foram umas continhas muito fáceis, né? Por hoje é só da nossa aula, né? Já expliquei a lição de casa para vocês. Vou enviar para o Class, tá bom? E, ó, a nossa atividade de amanhã do caderno também eu vou enviar no Class para vocês copiarem, tá bom? É no caderno de matemática. Já vão fazer o cabeçalho, deixa tudo prontinho. Só para amanhã eu explicar e a gente fazer juntos, tá bom? Então, lembre-se, a lição enviada no Class para copiar o exercício de matemática não é para ser feito em casa. É para copiar, para a gente fazer junto amanhã, tá bom? Para quê? Para a gente ganhar tempo, tá bom? Para não perder tempo copiando, demorando muito, tá bom? Combinado? Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau. Tchau. Eu quero Até falar um amanhã. negocinho. Tchau.